Olá pessoal, tudo bem? Sou Natália Souza, enfermeira sanitarista e venho hoje falar com vocês de um tema que cai em todas as provas da área da enfermagem. Geralmente cai na parte de doenças infecto-contagiosas ou na parte de saúde pública ou saúde coletiva. Vamos falar da hanseníase, uma doença que é histórica, tá? Mas que o Brasil ainda apresenta uma alta prevalência de casos de hanseníase. Mas, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Por que falar em prevalência? Essa é a primeira pegadinha que vocês vão encontrar numa prova. Por que falar em prevalência em relação à hanseníase? Primeiro, porque é uma doença que tem um longo período de tratamento. Por ser uma doença bíblica, uma doença histórica, antigamente era chamada de lepra, nós temos hoje no Brasil muitos casos e há ainda uma subnotificação por conta do estigma, do próprio estereótipo em relação à hanseníase. É uma patologia que está relacionada, aos bolsões de pobreza, às más condições de aeração, saneamento básico, condições de vida. Tá? Ainda existem algumas dúvidas em relação ao modo de transmissão, porque nós temos hoje a forma de tratamento vai depender do tipo e da quantidade de lesões. Mas essa situação de como eu posso pegar, de quem é suscetível ou não, ainda é um pouco estudada. Então a gente ainda tem algumas interrogações em relação a isso. Nós sabemos que temos 4 formas clínicas, mas a gente não utiliza para o tratamento as formas clínicas, e sim a classificação operacional, que é o que cai em prova, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho dos critérios do que é a doença, dos critérios de diagnóstico, do tratamento e algumas questões que eu coloquei aqui para a gente não errar, para vocês não errarem nenhuma questão em concurso público, tá bom? Venham comigo aqui nos slides. Então, o que é hanseníase? Quando a gente fala em hanseníase, a gente fala em caso, até porque é uma doença de notificação compulsória, tá? É considerado um caso de hanseníase a pessoa que apresenta, preste atenção, um ou mais dos seguintes sinais cardinais, que são os sinais mais importantes, a qual necessita de tratamento com a PQT, que é a poliquimioterapia. Então, voltando, o que a gente precisa saber? O que é um caso de hanseníase? A gente vai ter que ter uma ou mais condições que a gente vai descrever aqui para introduzir, para iniciar a PQT, que é a poliquimioterapia, tá? A sigla vem assim em prova ou pode vir poliquimioterapia. É um tratamento padronizado internacionalmente, tá? E tem cura, ou seja, o paciente, utilizando o tratamento de forma adequada, ele vai ter a cura total da patologia. A importância em relação ao tratamento, em relação aos casos de hanseníase, é o diagnóstico precoce. E como a gente faz esse diagnóstico precoce? Através do rastreamento, que é aquela ação que a gente faz para buscar casos que estão na comunidade e a gente não identificou ainda. Então, a atenção básica tem um papel primordial no diagnóstico, acompanhamento, tratamento e cura da hanseníase. Mas isso não significa que os outros níveis da atenção secundária e terciária, não farão parte desse papel de rastrear, diagnosticar, tratar e, com todo o cuidado, a gente evoluir o paciente com alta por cura. Lembrando que é uma doença de notificação compulsória e a gente pode notificar e até diagnosticar não só com o resultado do exame laboratorial. A gente pode dar o diagnóstico apenas com o diagnóstico clínico e epidemiológico, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas quais são os critérios que a gente vai enquadrar um indivíduo com hanseníase? Então, o que é um caso de hanseníase para a gente? Vamos lá? Me acompanhe de novo aqui. Quando ele tem lesões ou área da pele com alteração da sensibilidade. Preste atenção que não é a diminuição da sensibilidade, como a maioria das pessoas colocam, Então, vai perder a sensibilidade. Não, é alteração, que pode ser para menor, que é a mais comum, ou seja, a gente tem uma área de hipoestesia, ou pode ser uma área com aumento de sensibilidade, sim. Mas a maioria dos casos apresentam a área de diminuição da sensibilidade até perda total da sensibilidade. Mas a questão de prova que trouxer alteração na sensibilidade está
correta. Então, fiquem atentos a isso, porque algumas bancas gostam dessa pegadinha. Continuando. Térmica, dolorosa ou tátil. Então, a gente tem exames diagnósticos de forma térmica, dolorosa ou tátil que a gente vai fazer com o paciente para identificar essas alterações de sensibilidade na pele do indivíduo. Espessamento do nervo periférico associado a alterações de sensibilidade, motoras ou autonômicas, ou, observem que é sempre ou, presença do Mycobacterium leprae, confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou da biópsia de pele. Então, tendo um ou mais desses critérios, o indivíduo é classificado como um caso de hanseníase, tá? Claro que ele não vai ser o caso, ou vai ser o paciente portador de hanseníase, que nós vamos ter o cuidado integral, acompanhar de forma específica, acolhendo essa demanda, lembrando que nós temos que conversar com a família, deixar o indivíduo à vontade naquele momento de um diagnóstico de uma doença que é tão estigmatizada e que já teve, né, historicamente, afastamento de pessoas da própria comunidade para que não houvesse o contágio. Então, desmistificar um pouco, né, essa historicidade em relação à hanseníase, deixar claro que ele vai ter cura, deixar claro quais as reações do PQT, né, da polioquimioterapia, para que ele não escape do tratamento, que a gente consiga uma adesão do indivíduo e a família como parceria, tá bom? Continuando. Consoante, né, com o Ministério da Saúde Brasil, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, tá? De evolução lenta, que se manifesta principalmente de sinais e sintomas dermatoneurológicos. É o que a gente chama de o Mycobacterium leprae. Ele é um bacilo que é neurotrópico. Ele tem um tropismo pelos nervos periféricos. Por isso que existe a perda ou aumento da sensibilidade, ou seja, uma alteração da sensibilidade. O paciente portador de hanseníase, ele vai ter o bacilo e esse bacilo ele fica alojado nos nervos superficiais, nos nervos periféricos, o que leva, né, a todos os sinais clínicos que a gente consegue perceber. A importância do diagnóstico precoce é para evitar, além da contaminação de outras pessoas, é evitar também as sequelas. Então, eu consigo evoluir o paciente para a cura, mas se ele já chega para o tratamento com as sequelas, a gente não consegue reverter essa sequela. Tanto que faz parte do tratamento da hanseníase a orientação para a prevenção dessas sequelas, tá bom? Então, fica claro que além da PQT, que ele vai ter o acesso, né, ele vai ser orientado como vai utilizar o medicamento, ele vai ter que ser orientado de como evitar as sequelas. Lembrando que se ele já foi diagnosticado tardiamente, e se ele já tem, por exemplo, a mão garra, se ele já tem qualquer espessamento, né, se ele já tem uma sequela, alopécia, madarose, se ele já tem uma consequência mais avançada, não tem como voltar atrás. Mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce e do rastreamento, que a gente faz no nível da prevenção primária e principalmente da prevenção secundária. Voltando aqui, lembrando que esses sinais e sintomas são dermatoneurológicos, lesões na pele e nos nervos periféricos, tá? Principalmente em olhos, mãos e pés. Então, quando a gente faz a anamnese, né, o exame físico de um paciente, a gente tem que pedir para ele se despir. Aos poucos, claro, com todo o cuidado, respeito, né, com toda a postura ética profissional. O principal é que a gente avalie o número de lesões, porque o tratamento ele vai depender da classificação operacional. E essa classificação operacional ela vai ser, né, baseada no quantitativo de lesões. Mas, o indivíduo não tem lesão nenhuma, procure que você vai achar, com certeza lá no seu exame físico. Porque pode ser apenas uma mancha com uma hipopigmentação, né, com uma alteração da coloração. Pode ser uma mancha que você possa estar confundindo ou o próprio paciente com uma mancha de pano branco. Mas se você fizer o teste
térmico, doloroso e tátil, você vai perceber que ali tem uma alteração da sensibilidade e não deixa escapar esse paciente. E como pode cair isso em concurso público? Lembrando que a anamnese, o exame físico, a gente tem que olhar todo o corpo do indivíduo, principalmente mãos, as extremidades, porque o bacilo ele é neurotrópico, tá? Vamos aqui continuar nos slides. A hanseníase tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae, que ele é um parente próximo do bacilo da tuberculose. Ele é um bacilo álcool-ácido resistente, parasita intracelular obrigatório, ou seja, fora da célula ele não sobrevive, infecta nervos periféricos, as células de Schwann. Então, aqui é onde ele se aproveita, né, que são células que são as células que formam os nervos periféricos. Um resuminho, é uma doença crônica, aqui é uma pegadinha de prova, e infecto-contagiosa. Então, foca aqui em mim. Crônica e infecto-contagiosa. Como é que pode ser, Pro? Foi o que eu falei no início. Crônica pela duração do tratamento e pelas sequelas que a hanseníase pode deixar, mesmo quando o indivíduo está curado. Mas como? Se eu já chego tardiamente, já falei isso umas 3 vezes, eu não vou reverter a sequela. Eu posso até melhorar a condução desse indivíduo se nós tivermos um acesso à fisioterapia, né, a um outro cuidado em nível terciário com esse paciente. Mas o nosso intuito é evitar que outras pessoas tenham e que esse indivíduo não evolua com mais sequelas, tá certo? Por isso que é uma doença crônica e infecto-contagiosa. Ela vai ter esse mesmo conceito para a tuberculose e para o HIV. São doenças infecto-contagiosas, mas por conta do tratamento de longa duração, elas são consideradas doenças crônicas. Voltando aqui, ela tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade. De novo, foca em mim. O que é isso, Pro? Infectividade. Ela infecta várias pessoas, mas poucas pessoas adoecem. Então, alta infectividade significa que muitas pessoas são infectadas pelo bacilo do Mycobacterium leprae, mas nem todas as pessoas infectadas adoecem. Isso significa que ela tem uma baixa patogenicidade, baixa capacidade de levar o indivíduo ao adoecimento. Então, eu infecto muitas pessoas, eu não, né? O micobactério infecta muitas pessoas, mas poucas pessoas adoecem. Existem, né, os estudos que dizem que existem pessoas mais suscetíveis a desenvolver a hanseníase. Tem pessoas que convivem, né, de forma intradomiciliar e duradoura e não adquirem. Convivem com o paciente com uma hanseníase virchoviana e não adquirem a hanseníase. Já tem outras pessoas que, com contato duradouro, eles adquirem. Então, há estudos que relacionam um certo grau de suscetibilidade, ou seja, até marcadores genéticos. Aí tem a questão da imunidade, alimentação, tipo de vida e condições de moradia e ambientes de trabalho, tá bom? Retornando, lembrando que a notificação é compulsória e investigação obrigatória. De novo, foca em mim. Notificação compulsória. Nós temos as portarias ministeriais 204 e 205 de 2016 que trazem a relação das doenças de notificação compulsória, ou seja, obrigatoriamente os profissionais de saúde devem notificar. Lembrando, né, só para a gente abrir aqui uma observação, a notificação qualquer pessoa pode fazer, mas nós, profissionais de saúde, temos a obrigação, né, de notificar. Inclusive, a não notificação é um crime contra a saúde pública, tá? Em relação à Hansen, além dela ser de notificação obrigatória, ela é de investigação também, porque essa investigação, que é um trabalho de formiguinha, que vai me dizer praticamente de onde ele teve o contato, em que época da vida ele teve o contato. E ele vai saber te dizer quando foi que ele teve contato com o paciente com os sinais e sintomas que ele está apresentando. Então, a investigação nos direciona a outros casos. Lembrando que essa ficha de notificação e de investigação alimenta o nosso sistema de informação, que é o SINAM.
tá? E a gente, através do Sinan, tem o perfil de morbidade e de mortalidade por hanseníase. Lembrando que hoje, atualmente, pelo tratamento ser muito acessível, poucos casos de hanseníase evoluem para óbito, tá? Geralmente a gente tem alta por cura. Poucos casos evoluem para óbito, ok? Mas a notificação é obrigatória através do Sinan e, além disso, a investigação, que nos dá, né, o passo a passo, que a gente vai fazer um retrospectivo da história desse indivíduo e a gente vai acabar descobrindo como e quando ele pegou. Além disso, não esquecer de fazer a avaliação dos contatos. Contato, toda pessoa que vive com aquele paciente. O contato é aquela pessoa que tem uma vida, né, que tem um contato muito próximo. Geralmente a gente capta as pessoas com contato intradomiciliar e duradouro. Então não é só porque eu fui na casa desse paciente 2 vezes que eu vou ter que fazer, né, que posso ter pego a hanseníase, não. A transmissão se dá, né, por vias aéreas e através de um contato muito duradouro. Até porque o período de incubação é de 2 a 7 anos. Então a gente tem que ficar atento para não assustar a família e sim trazer ela para o nosso tratamento do indivíduo. E avaliar todo mundo, inclusive avaliando também a cicatriz da vacina BCG. Continuando, aqui eu já falei, o período de incubação é de 2 a 7 anos. Cuidado, que as bancas podem trocar aqui, ó, anos por meses. Então, por ser uma doença crônica, vocês associam a um grande período, ou seja, a cronicidade, além do período de incubação, o tratamento. Transmissão, vias aéreas, reservatório, obrigatório, o ser humano. Aí aqui eu tenho uma observação. Primeiro, em relação às vias aéreas. A transmissão se dá pelas vias aéreas, mas já existem estudos que dizem que se eu tenho uma solução de continuidade e o indivíduo como portador de Hansen também tem uma solução de continuidade e eu não usei, né, o EPI para fazer a avaliação daquele paciente, eu posso adquirir através se ele tiver com secreção, tá? Mas em regra a transmissão é por vias aéreas. E também já foram identificados animais, né, que têm o bacilo, mas que não adoecem. Então, a regra é o homem é o hospedeiro, tá bom? É o reservatório, desculpe. O homem é o reservatório. Então, na prova, se cair, o homem é o reservatório, está certo. Mas já foi identificado em outros mamíferos também, mas não apresentaram a doença, tá bom? Continuando. Direto do concurso, uma questão para a gente. Aqui é uma questão que vem bem facinha de prova. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante. Com relação à hanseníase, marque a opção que apresenta a classificação do agente etiológico responsável pela doença e sua forma de transmissão, respectivamente. Então, a banca quer o causador e a forma de transmissão. Sabemos que o Mycobacterium leprae é uma bactéria e sabemos também que a transmissão é por vias aéreas. Então, aí a questão fica facinho, né, gente? Voltando aqui, qual seria a assertiva? Nós sabemos que é bactéria e a transmissão é pela via respiratória superior. Então, nosso gabarito, letra D. A Pro passou sem querer aqui para a questão 2. Então, primeira questão, gabarito letra D. Questão simples e fácil de prova. E vocês vão ver, todas que eu coloquei aqui, eu garimpei muitas questões para vocês, são as que já foram cobradas. Então, não há dificuldade em responder, mas com o passar do tempo, vocês sabem que as bancas ficam mais espertas e vão, né, fuçando mais os cadernos de atenção básica, os manuais do Ministério da Saúde e pegam mais alguns detalhes que a gente não pode passar desapercebido, tá certo? Vamos agora à nossa segunda questão. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente olhos, mãos e pés. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora
possa acometer outros órgãos dos sistemas. Então, aqui ele trouxe, né, duas doenças infecciosas, a hanseníase e a tuberculose. A hanseníase e a tuberculose são doenças distintas, mas que possuem algumas características em comum. Assinale a alternativa que elenca corretamente tais características. Então, a gente sabe, foca aqui, que tanto a hanseníase quanto a tuberculose são de transmissão por via aérea e ambas são causadas por bactéria. E ambas também têm um tratamento de longo período, sendo que a Hansen pode chegar a 12 meses e a tuberculose a depender do tipo de entrada, né, do tipo de caso. A gente vai ver isso na aula da tuberculose, tá bom? Mas o que mais se parece da tuberculose com a hanseníase, que ambas são doenças da pobreza, doenças de aglomerado urbano, que tem como fator condicionante determinante a imunidade, né, a baixa imunidade, o modo de vida, o local onde se trabalha, né, e onde se vive e a condição de alimentação. Ambas são transmitidas por via aérea e causadas por bactéria. Agora vamos ver as nossas assertivas. Aqui, ambas são causadas por bactérias do gênero Mycobacterium, até aí tá certo, e são transmitidas por via aérea. Então, já encontramos o nosso gabarito. Letra A. Aqui a letra B traz o seguinte: ambas possuem reservatórios animais domésticos. Não, nós sabemos que o reservatório é o homem. Ambas são causadas por bactérias gram-negativas. São bacilos álcool-ácidos resistentes e não são gram-negativos. E ambas possuem período de incubação de 6 meses. A hanseníase é de 2 a 7 anos. Então, fiquem atentos a esse tipo de questão que trocam, né, o período de incubação de mês para ano, tá bom? Lembrem sempre, a hanseníase ela demora de apresentar os sintomas. Então, para que eu pegue, vamos dizer, a hanseníase, eu teria que estar convivendo de forma intradomiciliar e duradoura com uma pessoa bacilífera. E o bacilífero é aquele que não está em tratamento, porque logo após o início do tratamento, a carga de bacilo diminui abruptamente. E aí o indivíduo ele perde a capacidade de transmitir, né, o bacilo para outra pessoa. Até porque ainda existe aquele outro fator que é a susceptibilidade. Então, nem todo mundo está suscetível a adquirir a hanseníase. Então, a gente tem que ficar atento a essas condições e lembrar e associar que são doenças históricas, doenças bíblicas e que ainda estão, né, como causas de morbidade em nosso território, tá bom? Nossa questão 3. Todas as doenças transmissíveis são consideradas doenças de controle epidemiológico e de responsabilidade da saúde pública. Assim, o Sistema Único de Saúde, SUS, é um sistema que significa um conjunto de unidades, serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Eu sempre peço que vocês sinalizem, né, o que a banca está pedindo. Letra A. O agente etiológico da tuberculose é o bacilo de Koch. Até aí está certo. Ela é uma doença que atinge apenas o pulmão. A gente sabe que nós temos tuberculose extrapulmonar. Então, esse apenas restringiu ao pulmão. A gente sabe que a tuberculose pode atingir outros órgãos. Aqui está falso. Letra B. O meio de transmissão da hanseníase é por contato indireto através do indivíduo suscetível com o doente. Então, aqui nós temos através do contato indireto, não, através do contato direto, né, do indivíduo suscetível com o doente. Letra C. A hanseníase é uma doença infecciosa e crônica, ok? Cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Então, encontramos o nosso gabarito. Letra D, vem falar da hepatite A, e letra E, hipertensão arterial. Eu não vou modificar aqui o tema para a gente discutir. Então, preste atenção nesse tipo de questão. É uma questão que vem trazendo um pouco de tuberculose, um pouco de hanseníase, e aí a gente tem que separar nosso cérebro, né, nossas caixinhas para cada patologia. Então, eu vou
A sugestão é que faça uma planilha, uma tabela, separando as características de cada patologia para que você não corra o risco, né, de se confundir na hora da prova. Então, aqui estamos falando de hanseníase, lembrando que tem o maior período de incubação e que o bacilo é neurotrópico, ele acomete os nervos periféricos. A transmissão é por contato direto, intradomiciliar e duradouro através das vias aéreas. Então, faça esse mapinha mental que vocês não vão errar nada em relação à causa, né, agente causador e forma de contágio, tá bom? Nossa próxima questão. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de grande importância para a saúde pública. Sobre a forma de transmissão da hanseníase, assinale a alternativa correta. Essa é bem facinho, né? A transmissão por relações sexuais, a gente sabe que não. A transmissão se dá por via parenteral, a gente sabe que também não. A transmissão é hereditária, também não. A transmissão se dá por meio do contato do homem com a urina do rato, aqui é a leptospirose, também não. E letra E, nosso gabarito, a transmissão se dá por meio de uma pessoa doente sem tratamento, importantíssimo. Se ela está sem tratamento, ela é bacilífera, que elimina o bacilo, principalmente pelas vias aéreas superiores para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis. Então, aqui, nosso gabarito, letra E. Então, gente, agora eu vou parar nessa questão, façam a revisão, deem uma olhadinha nos itens aqui que eu coloquei, agente etiológico, período de incubação, o tipo de bacilo, né? Que tipo de tropismo esse bacilo tem, para que a gente passe para discutir novas questões, tá bom? Até daqui a pouco no próximo bloco.